Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos hoje a festa do evangelista, aquele que compôs a primeira obra como evangelho, o catecismo dos primeiros cristãos. Este que foi companheiro do apóstolo Paulo e também companheiro de Pedro. O evangelho que Marcos escreve é a pregação de Pedro. Hoje, na antífona de entrada, nós assim rezamos, porque é a citação de Marcos 16. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Na primeira leitura de hoje, nós temos um texto de São Pedro, que são conselhos de um pai, aquele pai que recebeu do Senhor a missão de ser o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa. E ele vai dizer assim: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. Então, é um chamado para a comunidade cristã, para todos e cada um de nós, a termos uma relação de humildade em relação ao nosso irmão. A palavra humildade vem de terra, de humus. Então, que, por um lado, mostra aonde se fundamenta todas as outras virtudes. É o fundamento, a terra, da onde vem a seiva para tudo. Mas também, assim, que nos chama a irmos ao essencial. Em um mundo que preconiza a buscar os primeiros lugares, a sermos arrogantes, a buscarmos chamar a atenção à custa daquilo que for necessário, mas estarmos em evidência, a palavra de Deus vai nos chamar para sermos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus. Ele quem cuida de vós. E depois, então, vem uma admoestação de um cunho, muito mais de um chamado à conversão. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir. Resisti-lhes firme na fé. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Então, é uma mensagem de esperança também. Depois do sofrimento, vem a graça que é concedida pelo Senhor para restabelecer-nos naquilo que é a condição criatural, de sermos a imagem do Deus invisível, a sua imagem e semelhança. Então, o apóstolo, ele consola a sua comunidade perseguida e sofredora. Mas em meio a isso, ele vai dizer assim que o sofrimento não justifica que nós busquemos ser arrogantes. Então, primeiro de tudo, uma demonstração à humildade, mas também à sobriedade de vida. Sede sóbrios e vigilantes. Para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. E o texto é escolhido para a liturgia de hoje, de São Marcos, porque no final o apóstolo vai dizer assim, falando de São Marcos, vai falar: Marcos, o meu filho. E vos saúda também Marcos, o meu filho. Então Marcos foi aquele discípulo fiel que acompanhou dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, e que nos deixou um testamento fundamental, que é a pregação do apóstolo Pedro, que é o primeiro e mais antigo dos evangelhos. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja em todos vós que estáis em Cristo. O amor fraterno, ele deve, como amor conjugal, ser manifestado. Nós não podemos dizer que amamos os nossos irmãos se isso não manifesta com gestos concretos de afeto. Então, um beijo, um abraço, o aproximar-se do irmão que está sofrido. Não basta dizer que eu rezo por você, que eu te acompanho, que eu entendo o seu sofrimento, mas é preciso que eu manifeste atenção para o irmão que está em meio ao sofrimento. Hoje, nós rezamos com o Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei a vossa verdade. Isso, o texto é por causa do apóstolo São Marcos, este que da sua infância se dedica ao anúncio do evangelho. Cantarei a vossa bondade, cantarei a vossa verdade. Anuncia o firmamento vossas grandes maravilhas. Então, a natureza é uma inscrição da boa nova do Senhor,
Então a natureza está cheia de sinais e na qual o autor, o Criador, deixou a sua firma para mostrar a sua bondade. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria. Seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face. Exultará de alegria em vosso nome dia e noite, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Muitos dos salmos, eles terminam assim com uma reviravolta no tom daquilo que está sendo rezado. Se por um lado começa com a reflexão que é nostálgica, que é triste, depois vai celebrar a glória de Deus que se manifesta, como hoje. Hoje já começa com um tom de glória, mas ao final muito mais vai dizer assim que quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, então que manifesta a alegria daquele que serve o Senhor. Nós ouvimos hoje na liturgia o final do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, que já escutamos desse dia na liturgia, mas hoje por causa da festa desse apóstolo. O Senhor se manifestou aos 11 e disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, em Marcos tem esta expressão que o Evangelho que não é só anunciado para todos os povos. Para os apóstolos já sabia que não era somente para o povo de Israel, mas eles chegavam os outros a falar de todos os povos. Marcos vai falar de todas as criaturas. Toda a criação geme e espera pela redenção que vem do seu Senhor. Então Marcos não hesita em falar que o evangelho seja anunciado a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Então que o batismo, que é o modo de aceitar o mistério pascal na nossa vida, ele coroa o mistério da fé. Então, crer e ser batizado, um gesto concreto através do qual nós nos enxertamos no Cristo ressuscitado, para que a seiva do mistério da ressurreição possa estar presente na nossa vida, no nosso corpo. Quem não crê será condenado. Os sinais se acompanharão, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se algum veneno mortal beber, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Então, são os dons que são confiados à comunidade apostólica. Os dons através do qual o Senhor vai atestar que esses apóstolos estão falando em seu nome. Então, o Senhor já tinha prometido isso aos apóstolos durante a sua vida pública. E agora, mais uma vez, ele afirma quando envia os seus apóstolos em missão. Então, são todos dons que atestam a presença do Espírito do Senhor, que atua no tempo da igreja. O mesmo Espírito que atuou na comunidade apostólica, que agora atua que atuou em Jesus e agora atua no tempo da igreja, no tempo da comunidade apostólica. Depois de ter falado com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus. Então é o momento da ascensão. Aqui começa o tempo da igreja. Os discípulos então saíram pregando o evangelho por toda parte. O Senhor ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais. Então é isso que nós vamos ver no tempo da igreja. O Senhor que vai confirmando através de sinais a atuação dos apóstolos. E muitos milagres vão ser atestados através da atuação dos apóstolos. Que São Marcos interceda por nós. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.